paz, irmãos, amém? Glória a Deus por mais um dia bonito, né? Sol nascendo, coisa gostosa, né? Quando a gente pega uma manhã assim, glória a Deus, amém, graça e paz. Vamos dar continuidade então à nossa jornada aqui em busca de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no que toca ao domínio próprio. Temos já caminhado desde o começo aí do mês, algumas semanas, né? Nós somos privilegiados de poder aprender palavras de vida, ensinamentos que vêm do Senhor para nosso crescimento, a nossa edificação como casa de bênção nesta terra, uma casa onde há domínio próprio, uma casa onde há o entendimento de que o Senhor nos levantou para sermos cabeça e não cauda, para reinarmos em vida sobre o pecado, sobre a nossa carne, sobre as nossas limitações, porque quando nós vivemos pela fé, irmãos, o poder de Deus ele opera ao nosso favor, e aí não é na nossa força tão somente que a gente faz e que a gente realiza coisas, mas é o poder de Deus, é o sobrenatural, são os anjos que Ele envia para trabalhar em nosso favor, é a sintonia do céu, sabe? Quando nós nos deixamos levar pelos ventos do Espírito, né? E simplesmente deixar Ele fluir, Ele nos conduzir, nos levar aonde Ele quiser. E aí tudo em favor, tudo corre a favor, né? Todo o exército de Deus, todo o amor, todo o desejo que Ele tem de nos abençoar, nos favorece, em nome de Jesus. Aleluia! Então, o domínio próprio, nós falamos aqui que o significado é o poder controlador da vontade sob a operação do Espírito Santo, a fim de não cometermos abusos, né? É a resposta do homem frente às reivindicações da justiça de Deus, é a capacidade que Deus nos dá para praticar a sua palavra, aleluia, né? A renunciar o prazer imediato e passageiro que se apresenta diante de nós, para sermos fiéis e sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. O domínio próprio, ele nos dá esse poder, né, de viver a santidade do Senhor em nossas vidas. Né, irmãos, como eu sempre falo, até a obediência, ela é através da fé. Se você não crê que Deus realmente disse aquilo, se você não crê que aquilo realmente vem do Senhor, um mandamento, uma instrução, você não tem como obedecer isso tão somente na força do teu braço. É pela fé. E aí quando você crê que Deus disse aquilo, né, conforme a palavra revelada, a Bíblia, né, é aí que entra também o filtro que nós temos que fazer, porque muitas vezes os homens tentam colocar mandamentos próprios, misturando com a palavra de Deus, e aí confunde as pessoas acham que estão obedecendo a Deus, quando na verdade estão obedecendo doutrinas de homens. E tudo que é do homem, ele é fadado ao fracasso. Nós não temos a capacidade de obedecer mandamentos de homens, mas aquilo que vem da boca de Deus, isso nós podemos obedecer e viver, porque aí o poder de Deus ele opera em nós através do Espírito Santo. À medida que nós damos os nossos passos de obediência e fé, em fé, né? Por cremos que Deus falou, eu obedeço, eu caminho, eu ando sobre as águas. Então você vive ali a transformação, né? Da velha para a nova criatura, do velho pensamento para o novo, para a velha mentalidade escrava para a nova mentalidade de filho, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ainda falando do significado de domínio próprio, ele vem do enkrateia grego, né, da palavra grega enkrateia, que antes, né, ali na Grécia Antiga significava poder sobre algo, e ele passou a ser poder sobre si mesmo, poder sobre suas paixões e instintos, né, e o contrário de enkrateia, né, do domínio próprio, é a falta de controle sobre si mesmo, falta de autocontrole. E aí, nesse sentido, encrateia é o estado de fazer o que é sabido ser uma escolha positiva por causa de suas consequências positivas, ao contrário, né, de fazer o que é sabido não ser uma escolha positiva por causa de suas consequências negativas, mas ainda assim fazê-la por causa de seus prazeres imediatos. Então, o domínio próprio ele não é guiado pelo prazer imediato, mas o domínio próprio ele avalia as consequências, ele avalia a fonte. De onde vem aquilo que está diante de mim?
vem de Deus, há virtude, há louvor nisso, então nisso eu vou investir. Não há valor, não há virtude, há só o prazer imediato, então eu estou fora, eu deixo para trás, em nome de Jesus. E aí você vai se proteger de muitas coisas, de prejuízos, de destruição. Às vezes nós levamos uma vida inteira para construir algo, irmãos, e a falta de domínio próprio pode colocar tudo a perder em um único segundo. Em um segundo alguém pode colocar a perder um trabalho de uma vida toda, por falta de domínio próprio, por falta de dominar os seus instintos, a sua carne, a sua fúria, a sua ira, por falta de domínio próprio, em um segundo, a pessoa ela pode destruir tudo. É igual nos desenhos antigos que tinha ali as dinamites, que tinha só um bastãozinho assim que se abaixava e explodia tudo. E mais ou menos é assim, né? Um prédio leva às vezes anos para ser construído, envolve o esforço e o trabalho de muitas, centenas de pessoas ali. E aí chega um dado momento que um prédio tem que ser destruído. Eles colocam ali umas bombas, isolam o prédio, colocam ali umas proteções e em um segundo tudo vem abaixo, né? Então o domínio próprio é um muro de proteção para as nossas vidas contra nós mesmos, né? Muitas vezes nós lutamos, e a nossa maior luta não é nem contra o inimigo, é contra nós mesmos, a nossa carne, né? As cobiças que ainda operam dentro de nós e que tentam nos conduzir aí ao pecado. E aí vem a tentação para trabalhar em conjunto, mas o domínio próprio vem de Deus, irmãos. É um poder que Ele colocou dentro de nós, então o domínio próprio ele é maior do que tudo isso. Basta nós darmos lugar, basta nós nos alimentarmos disso. E certamente isso vai aflorar em nós, e nós venceremos em nome de Jesus. Então na última ministração eu falei aqui que o Senhor, Ele nos deu autoridade e poder para dominar sobre todas as coisas terrenas, inclusive o nosso corpo. E aí é engraçado que eu saí daqui e eu fiquei lembrando que realmente o nosso corpo ele veio de onde? Veio do pó da terra. E Deus nos deu domínio sobre toda a terra. Então, automaticamente, Ele nos deu domínio sobre o nosso corpo. Isso foi perdido com a queda, eu sempre tenho falado isso. Mas em Cristo Jesus nós temos isso de volta. Nós temos isso restaurado. Então, através da palavra que nós temos meditado, através da oração, através das nossas ações obedientes sobre a palavra que nós recebemos, nós vamos sendo então transformados. E aí, à medida que nós somos transformados aí conforme a imagem do Senhor, à medida que nós vamos realmente praticando a palavra aqui, dando lugar ao domínio próprio, nós então somos conduzidos a esse lugar de autoridade. À medida que nós vamos nos conformando à imagem do Senhor, mais a autoridade e o poder ele vai sendo realidade em nossas vidas. Amém? Então, isso só vai se tornar realidade à medida que nós nos deixarmos ser dominados pela sua justiça, ou seja, à medida que vamos nos conformando com a imagem de Deus, e isso através da obediência irrestrita à sua palavra como filhos da obediência. Nós lemos aqui os versículos bíblicos que confirmam essa verdade, esse entendimento aqui que eu tenho compartilhado com vocês aqui, né? E hoje nós vamos complementar essa revelação que o Senhor nos deu, né? Em nome de Jesus. Peço para você abrir a tua palavra em Lucas, capítulo 19. Eu vou estar lendo os versículos 12, 13, 16 e 17. Lucas 19, versículos 12, 13, 16 e 17. Vamos estar lendo aqui mais um complemento falando sobre autoridade, sobre governo, que o nosso Deus ele nos confere. À medida que nós vamos crescendo como filhos, vamos amadurecendo, né? Eu falei disso também na última ministração. À medida que nós vamos nos tornando filhos maduros, mais e mais autoridade e poder o Senhor ele vai conferindo às nossas vidas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele:
façam esse dinheiro render até a minha volta. Versículo 16 e 17. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Amém? Então, por ter sido confiável no pouco, aquele servo, ele foi então ali agraciado pelo seu senhor em governar. Então esse é um exemplo, irmãos, daquilo que eu tenho ministrado, de que à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais maduros, confiáveis, no sentido de sermos fiéis à palavra do Senhor, sermos fiéis àquilo que Ele tem colocado em nossos corações, aquilo que Ele tem confiado às nossas mãos, mais e mais o Senhor vai nos dar autoridade, governo, sabe, responsabilidades, para que a gente possa exercer e sermos vasos de honra nessa terra. Viver o chamado que Ele tem em nossas vidas, viver o propósito. Por isso que, às vezes, nós não entendemos, né, a vida de um crente genuíno. Ela é uma vida que não dá para explicar muitas vezes, né? A gente passa por coisas e fala, meu Deus, é só comigo? Às vezes a gente pensa isso, né? Ou fala. Mas o que a gente tem que entender é que Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. Não é simplesmente um relacionamento de dar e receber. Não é simplesmente um relacionamento onde Ele nos dá coisas. O Senhor, Ele tem prazer em nos dar presentes, em nos dar coisas boas, mas muito mais do que isso, irmãos. O Senhor, Ele faz uma obra em nossas vidas, Ele nos ensina todos os dias quem nós somos como filhos, imitadores de Deus, né? Misericordiosos, bondosos, humildes. O Senhor está nos ensinando tantas coisas nos processos aos quais Ele nos submete. Por isso que nós passamos por processos, porque nós estamos em desenvolvimento, estamos em transformação. Para o quê? Para um filho de Deus, maduro nessa terra, e aí Ele poderá colocar nas tuas mãos autoridade, poder, para você governar, mas não de uma maneira insensata, não de uma maneira egoísta, mas como se fosse Ele mesmo governando. É isso que Ele quer fazer, Ele quer reproduzir a essência, a natureza dEle em cada um de nós, para que a gente possa sermos filhos imitadores dEle nessa terra, sabe? Das pessoas olhar para nós e enxergar Ele, né, como Jesus, o nosso maior exemplo, que Ele falou, quem me vê a mim, vê o Pai. É esse o propósito, irmãos. E assim, quando as pessoas virem Deus em nós, elas vão ser alcançadas, elas vão ser salvas para a eternidade, porque tudo vai passar nessa terra. Por isso que Deus está fazendo uma obra em nós, porque mais do que dar coisas que vão passar, o Senhor, Ele está nos transformando em uma casa de bênção que vai abençoar vidas para a eternidade, que através da tua vida pessoas vão para o céu, pessoas vão ser salvas da perdição eterna, do fogo, do lago de fogo, por tua causa, por causa da tua vida, através de você, Deus, Ele quer, e Ele vai alcançar muitas e muitas outras. Então, sermos servos da justiça de Deus, nos sujeitarmos à lei do Espírito e da vida, nos conduz a reinarmos em vida por meio de Jesus, ao contrário de sermos servos do pecado, que por sua vez nos conduz, de fato, à escravidão e à degradação. Né? Romanos 8 fala muito sobre isso, né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Porque a lei do Espírito e da vida, né, nos libertou da escravidão e da morte, né? Da lei da morte. Existem duas leis, a lei da morte e a lei do Espírito e da vida, irmãos. Né? Então, quando nós nos sujeitamos à lei de Deus, quando nós escolhemos ser, ao invés de sermos servos do pecado, sermos servos da justiça, escravos da palavra, nós nos tornamos verdadeiramente livres. Parece um contraste, mas é a realidade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós escolhemos ser escravos da palavra, nós nos tornamos verdadeiramente livres. Em Cristo Jesus, em Deus, nós vivemos a verdadeira liberdade. E é o que muitas vezes o inimigo troca, né? Ele confunde, deixando na mente das pessoas, num coletivo, de que
Servir a Deus, na verdade, é estar preso. Mas aí eu vou ter que fazer isso, eu não posso fazer isso. Muitas vezes eles resumem o relacionamento que nós temos com Deus em eu posso e eu não posso. Simplesmente assim. E quando na verdade nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus é muito mais profundo. É um relacionamento de amor recíproco, onde eu decido dar a minha vida porque Ele deu a vida dele por mim. Eu quero amá-lo porque Ele me amou primeiro. E é algo natural, não é algo forçado para aquele que realmente teve um encontro com o amor de Deus, com aquele que realmente teve um encontro com Jesus. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 5:17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor ele tem para nós isso, governo nesta vida. Não é só na eternidade. É nesta vida, reinando em vida por meio de Jesus, à medida que você se entrega realmente à palavra, à justiça de Deus. Como eu tenho falado aqui, um exemplo, né, que viveu essa verdade foi José, né? Ali, quando ele teve ali a oportunidade ali de se deitar com a mulher de Potifar, e o que foi que ele fez? Ao invés de dar lugar ali ao prazer imediato, o que foi que ele fez? Ele exerceu domínio próprio, ele afastou-se do mal, ele foi fiel a Deus. E aí o que aconteceu com ele lá na frente? Deus colocou autoridade, poder sobre a vida dele. Ele foi fiel no pouco. Ninguém estava vendo ali, irmãos. Ali ele não era rei, ele era um escravo. Mas ele já vivia a liberdade. Porque ele era escravo da justiça de Deus. Ele não era escravo ali de Potifar. Ali era só um momento. Ali era um momento da provação, da tribulação, que Deus, o processo, que Deus nos submete para nos levar a esse lugar de maturidade. José estava passando um momento ali de processo para se tornar maduro. E à medida que ele foi amadurecendo, o que Deus pode colocar nas mãos dele? Autoridade e poder. Amém? Vocês acham que Deus podia colocar essa mesma autoridade em José naquele momento onde ele compartilhou sonhos com os irmãos, daquele jeito que ele fez? Você acha que ele tinha maturidade para reinar, para governar? Ele ia colocar os irmãos tudo no chinelo dele ali, ó, né? Mas ele passou pelo processo, ele passou de menino para homem. E à medida que ele cresceu e tornou-se um homem de verdade diante de Deus, Deus pode falar: agora é chegada a hora. Aí bateu na porta lá, ó, José, o faraó mandou te chamar. É tudo uma questão de processo, irmãos. Quanto mais a gente se entrega ao processo, mais rápido o processo ele evolui e ele termina. Quanto mais a gente luta contra o processo, mais a gente fica estagnado e não chega onde Deus quer nos colocar, que é no lugar de honra, que é no lugar de autoridade. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Deus nos levantou para ser cabeça, irmãos, e não cauda, ponta de lança nessa terra. Deus colocou tudo dentro do nosso coração, do tesouro que está aqui dentro. Criatividade, capacidade, inteligência, força, poder. Está tudo dentro de nós. Basta nós crermos. Basta nós nos entregarmos à palavra, absorvermos, nos tornarmos escravos, como eu falei, servos da justiça, escravos da palavra de Deus. E você vai chegar nesse lugar onde o Senhor ele quer te levar. Né? Para concluir, eu lembro do exemplo daquela passagem onde Jesus ele fala para os discípulos irem para o outro lado de barco. Né? Então ele liberou uma palavra. Olha, vão para o outro lado. E aí durante a travessia eles passaram ali por situações de dificuldade. Né? Tiveram medo por causa da tempestade, por causa da água brava. Mas eles se esqueceram que antes deles partirem, Jesus já havia liberado uma palavra para que eles fossem para o outro lado. Aquela palavra, irmãos, é essa palavra que nós hoje temos, que o Senhor ministra nas nossas vidas, que é suficiente. É a única coisa que você precisa para ter a certeza de que você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. Tudo diz respeito ao que Ele diz, não o que a gente pensa, não o que a gente diz de nós mesmos,
mas tudo se resume a isso. Sabe, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Deus falou, você vai chegar lá. E claro que você pode se preparar, o inimigo vai se levantar para te enganar, tentar te enganar, para você se esquecer do que Deus falou. Tentar confundir a palavra ou tentar fazer você se distrair para você não lembrar do que Deus falou lá no início. Mas é somente a palavra de Deus que você precisa para ter a certeza de que você vai chegar do outro lado. Por isso, irmãos, o maior trabalho, o maior investimento que você pode fazer na sua própria vida é você se alimentar daquilo que Deus falou para você constantemente, continuamente, até que isso se torne parte do que você é e você entre naquele lugar onde a palavra diz, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite é aquilo que você absorveu de tal maneira que você pensa naquilo de dia e de noite. Você está até trabalhando, mas daqui a pouco você pensa. Você está ali à noite e você pensa, porque está tão arraigado dentro de você, porque você regou tanto aquilo dentro do teu coração, que aquilo se torna uma meditação o tempo todo, uma meditação contínua para você. E isso vai te levar a não se esquecer daquilo que Deus falou. Então o inimigo vai vir, vai cair por terra. Vai vir com os dardos inflamados, vão ser apagados, porque você vai estar com o escudo da fé ali, ó, prontinho. Olha, Deus falou para mim isso. Então, ó, vai para lá com essa mentira. Sai para lá com essa mentira, porque Deus falou assim. E aí o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus é uma espada, né, contra o inimigo. E você vai vencer e vai chegar no lugar que Deus preparou para você em nome de Jesus. Para encerrar, alguns versículos aqui, 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda forma do mal, ou afastem-se de toda forma de mal. 1 Pedro 3:11. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Jó 28:28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E para finalizar, 2 Timóteo 2:22. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Amém? Todos esses versículos aqui só para enfatizar essa verdade para nós aqui, que o temor do Senhor é a sabedoria, o apartar-se do mal é a inteligência, o domínio próprio é a inteligência, você falar não para o prazer imediato, como José fez, falou não para o prazer imediato, sofreu a injustiça, como que tivesse feito aquilo que era errado, mas, irmãos, como diz a palavra de Deus, o Senhor é nosso auxílio, o que me poderá fazer o homem? Se você está ali, ó, na sintonia do Senhor, se você está no centro da vontade de Deus, não importa a injustiça que você venha passar, vinda do homem, a vontade e a honra de Deus vai prevalecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. A única coisa que você precisa estar é bem com Deus. Você precisa estar de bem é com Deus. Se você está em paz com o Senhor, se você está com a consciência tranquila, que você está fazendo aquilo que Ele está te ensinando, te mostrando, te direcionando, fique em paz. Não importa o que o inimigo se levante, o homem se levante, a graça do Senhor Jesus na tua vida, ela prevalecerá. A honra que vem do Senhor vai prevalecer em nome de Jesus. Faça como José, seja fiel no pouco. E assim o Senhor vai te colocar para governar, para ter autoridade sobre coisas que Ele tem preparado para que você administre para Ele. Amém? Em nome de Jesus. E aí, eu só vou finalizar porque no começo, né, foi lido um salmo aqui que eu achei muito interessante, que diz assim, Salmo 8, 3, 4, que diz assim, ó, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para o visitares? E aí no 5 e no 6, irmãos, olha o que diz, pois o fizeste pouco abaixo de Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Esse é o nosso lugar, irmão, essa é a nossa posição, foi Deus que estabeleceu, não é coisa da nossa cabeça. Então você pode crer nisso, se apropriar disso e viver essa realidade na sua vida, que Deus ele tem glória e honra para te coroar, né?
e domínio para você exercer sobre todas as coisas aqui nessa terra. Mas cabe a nós sermos servos da justiça e não mais do pecado. É obedecer à lei do Espírito e da vida e ser liberto da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui. Mais uma caminhada que nós demos aqui hoje, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Mais uma vez, Pai, nós podemos aqui nos ajuntar, nos alimentar, meditar, louvar e bendizer o Teu nome, começar esse dia lindo que o Senhor já fez, ó Pai, tendo em mente essas verdades que nos salvam, que nos libertam, que nos purificam e que nos mostram quem nós somos em Ti, Pai. Que nós não nascemos para ser escravos, nós não nascemos, ó Pai, para sermos envergonhados, humilhados, mas o Senhor nos projetou para nos coroar de glória e de honra e para nos dar domínio para exercer nessa terra, para sermos cabeça e não cauda, ponta de lança. Ó Pai, nós não estamos aqui para copiar o mundo, mas sim para expressar a originalidade que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, na capacitação que o Senhor nos deu, Pai, em Cristo Jesus, trazendo de volta tudo aquilo que nós havíamos perdido com Adão. Mas, como nós lemos aqui, Pai, se por um só e por uma ofensa o pecado entrou, por um só também veio a graça, veio a salvação, veio, Senhor Deus, a restauração de todas as coisas que o Senhor sonhou para o ser humano. Nós temos agora em Cristo Jesus, incluindo o domínio próprio. E assim, Pai, como nós temos aqui sempre falado, nós semeamos a palavra, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Dá-nos o crescimento, Pai, vem com o Teu fogo, dá-nos o crescimento em nossas vidas e diante das oportunidades que nós teremos para exercitar essa palavra, praticar esta palavra, o Senhor venha ali, Pai, nos ajudar, nos dar poder e nos lembrar daquilo que é o correto. Ainda que a nossa carne queira outro caminho, ainda que o egoísmo dentro de nós queira falar, nós venhamos crucificar nossa carne, Pai, e obedecer à Tua justiça. Nós escolhemos, Pai, ser escravos da Tua justiça, porque na Tua justiça, Pai, na verdade, nós somos verdadeiramente livres e felizes, porque estamos em paz com o Senhor e vivendo a vida que o Senhor sonhou para nós. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, debaixo desta graça e desse entendimento, Pai, que até mesmo as tribulações que passamos fazem parte do processo que o Senhor nos submete para nos levar ao amadurecimento como filhos e assim nos poder confiar coisas maiores em nossas mãos, porque assim nós seremos confiáveis, seremos maduros, sensatos, sábios, para administrar com coerência aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos e não faremos como fez Adão, que jogou tudo para o alto, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.